Olá, bem-vindo ao Clube do Livro, São Paulo Apóstolo. Hoje são 27 de novembro, dia de Santa Bernadette. Bom, iniciemos agora o nosso momento de oração e o momento de leitura, invocando a Santíssima Trindade e rezando a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários. E protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos. E eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo o que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus caros, hoje nós iremos ler o capítulo, a parte número 8, item 8. De Carta Aberta aos Católicos Perplexos, escrito por Dom Marcel Lefebvre. Item 8. Nas fileiras católicas, eu ouvi frequentemente e continuo a ouvir essa observação. Querem impor uma religião nova. O termo é exagerado? Os modernistas, que se infiltraram por todos os lados na igreja e que comandam o jogo, tentaram primeiramente tranquilizar. Mas não vos tende esta impressão, porque formas caducas foram substituídas por outras, por razões que se impunham. Não se pode mais rezar exatamente como se fazia antigamente. Era preciso sacudir a poeira, adotar uma linguagem compreensível aos homens do nosso tempo, praticar a abertura em direção de nossos irmãos separados. Mas, seguramente, nada mudou. Depois eles tomaram menos precauções e os mais ousados passavam mesmo as declarações, quer em grupos pequenos, diante de pessoas já ganhas a sua causa, quer publicamente. Um padre Gardonel se ufanava bastante anunciando um novo cristianismo, na qual seria contestada a famosa transcendência que faz de Deus o monarca universal, e arrogando-se abertamente o modernismo de Louise. Se vós nascestes numa família cristã, o catecismo por vós aprendidos são esqueletos da fé. Nosso cristianismo, proclamava ele, aparece o melhor possível de forma neocapitalista. O cardeal Suenes, após ter reconstruído a igreja a seu modo, convocava a abrir-se o mais largo pluralismo teológico e reclamava o estabelecimento de uma hierarquia das verdades, com o que se deveria crer muito, com o que se deveria um pouco e com o que não tinha mais importância. Em 1973, nos edifícios do Arcebispado de Paris, o padre Bernard Faylet ministrava um curso da maneira mais oficial dentro do quadro da formação cristã dos adultos, onde afirmava várias vezes: Cristo não venceu a morte. Ele foi levado à morte pela morte. No plano da vida,
Cristo foi vencido e todos nós o seremos. Tive que desligar aqui, gente, porque o WhatsApp estava ligado na web. Perdão, gente. Continuemos. É que a fé não foi justificada por nada. Vai ser esse grito de protesto contra este universo que acaba, como dizíamos há pouco, pela percepção do absurdo, pela consciência da condenação e pela realidade do nada. Eu poderia citar um número importante de casos deste gênero que causavam mais ou menos escândalo, eram mais ou menos desaprovados, ou por vezes não eram absolutamente. Mas o povo cristão, em sua grande maioria, não se dava conta do fato. Se informava pelos jornais, pensava tratar-se de abusos que não tinham nenhum caráter geral e não punham em jogo sua própria fé. Ele começou a interrogar-se e a inquietar-se quando encontrou nas mãos dos seus filhos livros de catecismo que não mais expunham a doutrina católica tal como ela era ensinada de maneira imemorial. Todos os novos catecismos se inspiravam mais ou menos no catecismo holandês, publicado pela primeira vez em 1966. As proposições contidas nesta obra eram tão forjadas que o Papa nomeou uma comissão cardinalícia para examinar. O que se realizou em Gazzada, na Lombardia, em abril de 1967. Ora, esta comissão destacou 10 pontos a respeito das quais ela aconselhava que a Santa Sé exigisse modificações. Era um modo de dizer, conforme os costumes pós-conciliares, que esses pontos estavam em desacordo com a doutrina da Igreja. Alguns anos antes, teria sido decididamente condenados e o catecismo holandês posto no index. Com efeito, os erros ou omissões destacadas afetam o essencial da fé. O que encontramos aí? O catecismo holandês ignora os anjos e não considera as almas humanas como criadas imediatamente por Deus. Ele deixa entender que o pecado original não foi transmitido por nossos primeiros pais a todos os seus descendentes, mas que foi contraído pelos homens pelo fato de sua vida no meio da comunidade humana, onde reina o mal. Ele teria, de alguma sorte, um caráter epidêmico. A virgindade de Maria não é afirmada. Não se diz que nosso Senhor foi morto pelos nossos pecados, enviado para este fim por seu Pai, e que a graça divina nos foi restituída a este preço. Por via de consequência, a missa é apresentada como um banquete e não como um sacrifício. Nem a presença real, nem a realidade da transubstanciação são afirmadas de um modo claro. A infalibilidade da Igreja e o fato de que ela detém a verdade desaparecem deste ensinamento, como também a possibilidade para a inteligência humana de significar e atingir os mistérios revelados. O soberano pontífice perde o seu poder pleno, supremo e universal. A Santíssima Trindade, o mistério das três pessoas divinas, não são apresentados de maneira satisfatória. A comissão critica também a exposição feita sobre a eficácia dos ensinamentos, a definição do milagre, a sorte reservada às almas dos justos após a morte. Ela aponta obscuridades na explicação das leis morais e das soluções de casos de consciência, que não dão importância à indissolubilidade do matrimônio. Mesmo se todo o resto deste livro, bom e louvável, o que não é nada de admirar, pois os modernistas sempre misturaram o verdadeiro com o falso, assim como notava, com firmeza, São Pio X.
há certamente bastante razão para dizer que se trata de uma obra perversa, eminentemente perigosa para a fé. Ora, sem esperar o relatório da comissão e até deturbando o mesmo, os promotores da operação faziam publicar traduções em várias línguas. E, por conseguinte, o texto jamais foi modificado. Às vezes o texto da comissão era acrescentado ao índice, às vezes não. Falarei mais adiante do problema da obediência. Quem desobedece nessa questão? Quem denuncia um tal catecismo? Os holandeses traçaram o caminho. Nós, depressa, os alcançamos. Não farei histórico da catequese francesa para não me deter senão na última transformação. A compilação católica de documentos privilegiados da fé, intitulado Pedras Vivas e A Maré dos Roteiros Catequéticos. Estas obras deveriam, para respeitar a definição da palavra catequese, ostensivamente empregada em todos os documentos, proceder por meio de perguntas e respostas. Eles abandonaram essa construção, que permitia um estudo sistemático do conteúdo da fé, e não dão quase nunca respostas. Pedras Vivas têm o cuidado de nada afirmar, salvo as proposições novas, insólitas, estranhas à tradição. Os dogmas, quando são evocados, o são como crenças particulares a uma parte dos homens, às quais este livro chama cristãos, pondo-os em concorrência com os judeus, os protestantes, os budistas e mesmo os agnósticos e os ateus. Nos vários roteiros, os animadores de catequese são convidados a fazer com que a criança abrace uma religião, pouco importa qual. Aliás, se tem interesse em colocar-se à escuta dos descrentes que têm muito a ensinar-lhe, o importante é fazer equipe, prestar o serviço entre camaradas de classe e preparar para amanhã as lutas sociais, nas quais será preciso comprometer-se, mesmo com os comunistas, como explica a história edificante de Madalena Delbel, esboçada em Pedras Vivas e narrada minuciosamente em certos roteiros. Um outro santo proposto à imitação das crianças é Martin Luther King. Enquanto que se elogiam Marx e Proudhon, grandes defensores da classe operária, que parecem vir de fora da igreja. Esta, vede bem, teria querido empreender esse combate, não soube como fazer. Contentou-se com denunciar a injustiça. Eis o que se ensina às crianças. Contudo, mais grave ainda é o descrédito que se lança sobre os livros santos, obras do Espírito Santo. Enquanto se esperava ver começar a compilação de textos escolhidos da Bíblia pela criação do mundo e do homem, Pedras Vivas começa pelo livro do Êxodo, sob o título Deus cria seu povo. Como os católicos não estariam mais que perplexos, desconcertados com esse desvio de vocabulário? É preciso chegar ao primeiro livro de Samuel para fazer um recuo em direção do Gênesis e aprender que Deus não criou o mundo. Eu não invento nada, também dessa vez está escrito. O autor desta narração da criação se pergunta, como muitas pessoas, o modo pelo qual o mundo começou. Os crentes refletiram. Um deles compôs um poema. Depois, na corte de Salomão, outros sábios refletem no problema do mal. Para explicá-lo, eles escrevem um relato figurado e nós temos a tentação pela serpente, a queda de Adão e de Eva, mas nada de castigo. O texto é truncado neste lugar. Deus não castiga, assim como a nova igreja não mais condena, salvo aqueles que permanecem fiéis à tradição. O pecado original, citado entre aspas, é um mal de nascimento, uma enfermidade que remonta às origens da humanidade. Qualquer coisa de muito vago é inexplicável. Evidentemente,
toda religião desmorona. Se não se pode mais responder àquilo que concerne ao problema do mal, não vale mais a pena pregar, celebrar missas, confessar. Quem vos escutará? O Novo Testamento se abre com Pentecostes. O acento se coloca sobre esta primeira comunidade que eleva um grito de fé. Em seguida, esses cristãos se lembram em a história de Nosso Senhor se desprende nas brumas de sua memória, começando pelo fim, a ceia, o Gólgota. Depois vem a vida pública e, enfim, a infância sobre este título ambíguo. Os primeiros discípulos fazem a narração da infância de Jesus. Sobre essas bases, os roteiros não terão trabalho em fazer compreender que os evangelhos da infância são uma piedosa lenda, como os povos antigos tinham o costume de fazer ao traçarem a biografia de seus grandes homens. Pedras Vivas fornece, ademais, uma data tardia dos evangelhos, que reduz sua credibilidade e, num quadro tendencioso, mostra os apóstolos e seus sucessores pregando, celebrando e ensinando antes de reler a vida de Jesus a partir da sua vida. É uma inversão completa. Sua experiência pessoal se torna a origem da revelação, em vez de ser a revelação que modela seu pensamento e sua vida. A propósito dos novíssimos, Pierres Vivants mantém uma inquietante confusão. O que é alma? É preciso alento para correr? É preciso alento para ir além? Para ir até o fim das coisas difíceis? Quando alguém está morto, se diz, ele rendeu seu último suspiro. O alento é a vida íntima de alguém. Chama-se também a alma. No outro capítulo, a alma é comparada ao coração, o coração que bate, o coração que ama. O coração é também a sede da consciência. Como prosseguir? Em que consiste, então, a morte? Os autores do livro não se pronunciam. Para alguns, a morte é a parada definitiva da vida. Outros pensam que se pode viver ainda depois da morte, mas sem saber se isso é certo. Outros, enfim, têm a firme segurança. Os cristãos são destes. A criança não tem mais o que escolher. A morte é uma matéria de opção. Mas aquele que segue os cursos do catecismo não é cristão? Nesse caso, por que ele falar dos cristãos na terceira pessoa em lugar de dizer firmemente? Nós sabemos que existe uma vida eterna, que a alma não morre? O paraíso é objeto de um desenvolvimento também equívoco. Os cristãos falam por vezes do paraíso para designar a alegria perfeita de estar com Deus para sempre depois da morte. É o céu, o reino de Deus, a vida eterna, o reino da paz. Esta explicação continua muito hipotética. Parecia que se tem a ver com um modo de dizer, como uma metáfora tranquilizadora empregada pelos cristãos. Nosso Senhor nos prometeu, se nós observarmos os seus mandamentos, o céu, que a Igreja sempre definiu como um lugar de felicidade perfeita, onde os anjos e os eleitos veem a Deus e a possuem para sempre. A catequese marca um recuo certo no que era afirmado nos catecismos. Disto não pode resultar senão uma falta de confiança nas verdades ensinadas e uma desmobilização espiritual. De que serve resistir a seus instintos e seguir o caminho estreito, se não se sabe muito bem o que espera o cristão após a morte? O católico não vai buscar de seus sacerdotes e de seus bispos sugestões que lhe permitam fazer uma ideia sobre Deus, o mundo, os fins últimos. Ele lhes pede o que deve crer e o que deve fazer. Se eles lhes respondem por um amontoado de proposições, de projetos de vida, ele não tem mais a fazer senão se constituir uma religião pessoal.
ele se torna protestante. A catequese faz das crianças pequenos protestantes. A palavra-chave da reforma é a caça às certezas. Criticam-se os cristãos, que a possuem como um avarento guardaria o seu tesouro. Eles são tidos como egoístas, como fartos, envergonham-nos. É preciso abrir-se às opiniões contrárias, admitir as diferenças, respeitar as ideias dos francos maçons, dos marxistas, dos muçulmanos, mesmo dos animistas. O sinal de uma vida santa é dialogar com o erro. Então, tudo é permitido. Falei das consequências da nova definição do casamento. Não são consequências eventuais. O que poderia suceder se os cristãos tomassem essa definição ao pé da letra? Elas não tardaram a realizar-se. Nós o verificamos pela licença dos costumes que se difunde cada dia mais. Mas o que é mais consternador é que a catequese lhe presta auxílio. Tomemos um material catequético, como se diz, publicado em Lyon por volta de 1972, com um imprimatur e destinado aos educadores. O título: Eis o Homem. O dossiê consagrado à moral diz o seguinte: Jesus não teve intenção de deixar à posteridade uma moral, seja ela política, social ou tudo o que se quiser. A única exigência que subsiste é o amor dos homens entre si. Depois disso, vós sois livres, e vós cabe escolher a melhor maneira, em cada circunstância, de exprimir este amor que vós dedicais a vossos semelhantes. O dossiê pureza, da mesma origem, tira as aplicações dessa lei geral. Após ter explicado, a despeito do Gênesis, que o vestuário não apareceu senão tardiamente, como um sinal de um nível social, de uma dignidade, e para desempenhar uma função de dissimulação. Define-se a pureza como o seguinte: ser puro é estar na ordem e ser fiel à natureza. Ser puro é estar em harmonia, em paz com a terra e com os homens. É estar de acordo, sem resistência nem violência, às grandes forças da natureza. Encontramos agora uma pergunta e uma resposta. Uma tal pureza é compatível com a pureza dos cristãos? Não somente é compatível, mas necessária à pureza humana e cristã. Jesus Cristo não negou nem rejeitou nenhuma dessas descobertas, destas aquisições, fruto da longa pesquisa dos povos. Muito pelo contrário, ele lhes veio dar um prolongamento extraordinário. Não vim abolir, mas cumprir. Em apoio dessas afirmações, os autores dão o exemplo Maria Madalena. Nesta assembleia, ela que é pura, porque amou muito, amou profundamente. É assim que se deturpou o evangelho de Maria Madalena, não se retém senão pecado, a vida dissoluta. O perdão que Nosso Senhor lhe concedeu é apresentado como uma aprovação de sua existência passada, não se tem em conta a exortação divina. Vai e não peques mais. Nem o firme propósito que levou a antiga pecadora até o Calvário, fiel a seu mestre no resto de seus dias. Este livro revoltante não conhece nenhum limite. Pôde-se ter relações com uma moça? Perguntam os autores. Mesmo se sabe muito bem que é para se divertir ou para ver o que é uma mulher? Eles respondem. Colocar assim o problema das leis da pureza é indigno de um verdadeiro homem, de um homem que ama, de um cristão. Isto significa impor ao homem um arroxo, um jugo intolerável? Ao passo que Cristo veio precisamente livrar-nos do jugo pesado das leis. Meu jugo é suave
e meu fardo é leve. Vede como se interpretam as palavras mais santas para perverter as almas. De Santo Agostinho, retiveram apenas uma frase: ama e faze o que quiseres. Enviaram-me livros ignóbeis que aparecem no Canadá. Não se fala aí, a não ser do sexo, e sempre em caracteres destacados. A sexualidade vivida na fé, a promoção sexual e etc. As imagens são absolutamente repugnantes. Parece que se quer dar, por toda a força, à criança o desejo e a obsessão do sexo, fazer-lhe crer que não há senão isto na vida. Numerosos pais cristãos protestaram. Reclamaram, mas não havia nada a fazer, e devido a uma boa razão. Lê-se na última página que esses catecismos são aprovados pela Comissão de Catequese. A permissão de imprimir foi dada pelo presidente da Comissão Episcopal de Ensino Religioso de Quebec. Um outro catecismo aprovado pelo episcopado canadense convida a criança a romper com tudo, com seus pais, com a tradição, com a sociedade, a fim de reencontrar sua personalidade, que todos esses vínculos asfixiam, a libertar-se dos complexos que lhe advêm da sociedade ou da família. Buscando sempre uma justificação no Evangelho, os que dão este gênero de conselho pretendem que Cristo viveu essas rupturas e assim se revelou o Filho de Deus. E, portanto, ele que quer que façamos o mesmo. Pode-se adotar uma concepção tão contrária à religião católica sobre a cobertura da autoridade episcopal? Em vez de falar de ruptura, deve-se falar dos vínculos que devemos buscar, porque eles constituem a nossa vida. Que é o amor de Deus, se não um vínculo com Deus, uma obediência a Deus e seus mandamentos? O vínculo com os pais, o amor pelos pais, são linhames de vida e não de morte. Ora, eles são apresentados à criança como qualquer coisa que a constrange, que a estreita, que diminui sua personalidade e dos quais ela se deve desembaraçar. Não é mais possível que deixeis corromper os vossos filhos dessa maneira. Falo francamente. Vós não podeis enviá-los a esses catecismos, que os fazem perder a fé. Aqui, Dom Marcel Lefebvre invoca a respeito da catequese. Ele está nos exortando a respeito de como a catequese foi totalmente desconstruída, para desconstruir realmente o que nós temos hoje, como eu já comentei aqui no Clube do Livro, né, a desconstrução realmente da fé e do cristão. Meus caros, isso daí, eu não sei, né, se eu comentei com vocês que eu estava coordenadora da catequese, e semana passada, eu entreguei a coordenação para o padre. Porque o que acontece? Eu já comecei a identificar vários problemas na catequese desde o início do ano, e no decorrer deste ano eu fui justamente observando. Não existe um material catequético realmente que seja confiável. Por mais que você olhe o material, sempre vai ter uma coisinha lá no decorrer que ele vai corromper a doutrina. E que ele não é realmente fidedigno à doutrina da Igreja Católica, a verdadeira doutrina da Igreja Católica, os dogmas de fé, os dogmas marianos. Na maioria das vezes, a catequese também começa a infantilizar o cristão. Como infantilizar o cristão? Leva tudo na brincadeira, como se Jesus Cristo, entendeu, fosse na brincadeira, fosse o meu amiguinho, como nós. Não sei se vocês perceberam aí, né? Os bonequinhos que estão saindo, né? Bonequinhos de Nossa Senhora, bonequinhos de Jesus Cristo, né? Infantilizando. E antigamente, e um outro defeito muito grande da catequese é que a família
que coloca o seu filho na catequese, ela coloca toda a responsabilidade do filho dela ser catequizado em uma sala. E quando o filho sai dali, que ele volta para o seio da família, a família não é catequizada. Se observar, ela tem todos os erros modernistas que não dá nem para citar aqui. E eu creio que vocês aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo sabem o que eu estou falando. E o que eu percebi, né, quando eu entreguei a catequese? Que eu não vou conseguir mudar isso. Né? A gente não vai conseguir mudar. A gente só vai conseguir mudar a partir do momento que a gente transforma famílias. É na família, no seio familiar, que precisa ser mudado. A família precisa voltar a ser católica. A família precisa voltar a ter filhos, muitos filhos. A família... E vem aí que os modelos de livro, né, de catequese, já coloca realmente como instrução ali, como ensino de que o sexo é prioridade. A criança, ela já vai crescendo naquilo ali como se o sexo fosse prioridade. E no matrimônio, o sexo, o prazer, ele está em segundo plano. A prioridade do matrimônio era o quê? Constituir família, gerar filhos. E hoje as famílias, né? Famílias que estão voltando a ter muitos filhos, elas estão sendo muito criticadas por isso. Né? Porque a gente tem famílias aí, somente essas que estão na mídia, que elas têm um filho por ano. Porque elas entenderam que não é prazer. Elas entenderam que existe a vontade de Deus. E quando nós vamos lá na Bíblia, que nós observamos, tudo é por vontade de Deus. Né? Deus, ele te dá a graça de ter filhos e vai chegar no momento que daí ele não precisa mais. No entanto, nós temos vários milagres aí na Bíblia, assim como Sara de Abraão, que foi mãe com 70 anos, né? E outras mulheres da Bíblia, outras que não citam que elas tiveram filhos, né? Rainhas, né? Judite, Ruth, Esther, ela não fala que elas tiveram filhos. Provavelmente Deus não as agraciou. Elas tiveram uma função ali de uma outra forma. Mas nem por isso elas deixaram de crer em Deus, de ser fiel a Deus. E a catequese de hoje, eu observei durante este ano, dentro, que muito a se fazer. Mas esse muito a se fazer tem que começar na família, no seio familiar, no pai, na mãe, voltar a ser realmente uma família sólida. Inclusive, eu comentei na última reunião que não foi nenhuma nem duas pessoas que já chegaram para mim. Ai, Andréia, eu quero colocar, entendeu? A minha filha na catequese para ver se ela conserta. Como que eu vou consertar a filha dela? Me fala. Se ela tem algum problema, veio do seio familiar. E a catequese não vai consertar. Da forma com que está sendo feito, não. Com esse princípio aí, não. E hoje a gente sabe que a igreja realmente relativizou totalmente a moral e os bons costumes familiares. Uma moça que se veste decente, que anda comportada, que não anda com as pernas de fora, com a barriga de fora, que veste vestido, que usa véu, ela é criticada por padres e bispos. Eu tenho casos aqui, testemunho de senhoras traumatizadas, porque elas queriam continuar usando véu, porque elas foram criadas. Senhoras de 70, 75 anos, 90 anos, elas chegaram a pensar, a vivenciar a vida delas em colégio católico, foi criada em colégio católico, e que frequentava a missa no rito romano, né, a missa tridentina. E elas frequentavam essa missa, usavam o véu, elas foram criadas, adolescentes, se casou e
Quando ela veio continuando com esse ritmo, o padre disse que era para ela tirar o véu. Tira esse véu da cabeça, eu não quero ver nenhuma mulher aqui de véu. Isso é testemunho delas para mim. E ela ficou, elas, né, que são do apostolado da oração, ficaram traumatizadas. As velhinhas, elas ficaram. Ela me deu testemunho e ela falou assim, André, eu gostaria muito de voltar, mas a forma com que ele falou me traumatizou. E muitas realmente não voltaram. Algumas voltaram por intercessão da Virgem Maria. Tive umas senhorinhas lá de oração que elas voltaram a usar véu. E elas elas conversam comigo. Andréia, eu vivi esse tempo. Eu vivi o tempo da missa ainda do rito romano. Eu peguei essa missa do rito romano. E depois aí eu vivenciei essa mudança. Na quebra dos altares, colocar a mesa no meio, toda a história. E que eles acharam muito estranho. E do nada, simplesmente, o padre falou, não quero que vocês usem mais véu. E assim, é normal, né? Rapaz com brinco, menina de saia curta, decotada, blusa decotada, barriga de fora, de cropê na Santa Missa. É normal você ver uma menina de leg e de cropê na Santa Missa. Ela vai. Então, assim, a catequese, hoje a catequese, né? A gente não vai conseguir. Eu percebi que eu não iria conseguir. Porque o problema está no seio familiar. As famílias precisam voltar a ser verdadeiramente católicas. E tudo que a gente está vendo aí, como eu já fiz um vídeo passado a respeito da desconstrução, é o que está acontecendo realmente, né? E eles já começaram justamente desconstruindo o cristão, desconstruindo a fé, fazendo com que perdesse a fé, que relativizasse realmente a moral e os bons costumes, enquanto eles estavam crescendo e se tornando jovens, né? E aí chegou nessa geração aí do livres, é proibido proibir, a gente não precisa proibir nada. Inclusive, a gente até ouve muita coisa, né, hoje no seio dentro da Igreja Católica, que a gente não pode ser radical. Eu ouvi, não, você tem que ser um pouquinho mais maleável, você não pode ser radical. Aí, como eu não posso ser radical? Eu não posso chegar lá na criança e falar assim, não, você não vai fazer a primeira comunhão porque você não está apta. Eu vou ofender ela vai ficar psicologicamente abalada, porque aconteceu isso esse ano, né? E acaba que abre mão, entendeu, disso daí e toda essa coisa mundana aí, né, do sentimentalismo entrou no seio da catequese, né? A gente precisa rezar muito pela igreja e vocês aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, né, olhem pela família de vocês. Voltem realmente a estudar a verdadeira doutrina da Igreja Católica. Nós precisamos realmente voltar àquilo que era uma família sólida, cristã, de rosário, né? E para aqueles que não têm mais condições de ter filho, rezar e fazer de tudo para que outras famílias tenham essa condição, né? Já falei aqui no Clube do Livro, né? A gente precisa pelo menos salvar uma alma. Vamos ver se a gente consegue pelo menos salvar mais um. Então, não deixe de curtir, compartilhe, né? Dá o seu likezinho aí, ó, um joinha. E se inscreva no meu canal para você poder também estar recebendo as notificações. Fiquem com Deus e rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Fiquem com Deus.